Amém, glória a Deus. Aproveitar que os irmãos estão de pé, vamos abraçar um ao outro, amém? Vamos abraçar um ao outro. Glória a Deus. Amém. Deus é bom em todo tempo, amém? Você que nos visita pela primeira vez, eu quero te conhecer. Erga uma de suas mãos. Você que nos visita pela primeira vez, amém? Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? O Senhor, Ele não une pessoas, o Senhor une. É muito importante você entender, você vai poder olhar e falar assim, né? Eu fiquei com vontade de ir, passava na frente, enfim. Mas na verdade quem trouxe você aqui foi o Espírito Santo de Deus, das uniões dos propósitos, amém? Quando você entende que você é um propósito, você não nasceu por acaso, você não está nos lugares, não esteve nos lugares onde você esteve por acaso. O Senhor cuidou de você, está cuidando de você, vai continuar cuidando de você, amém? E aqui Ele trouxe essa noite, para que venhamos a estar unidos aqui dentro desse propósito, amém? Deus abençoe e sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Espírito Santo de Deus, os nossos visitantes, amém? Bênçãos, nós vamos ter, em nome de Jesus, o nosso culto de batismo, amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Será realizado no dia 22/6, amém? Domingo de manhã. Glória a Deus. Você pré-adolescente, você adolescente, você jovem, você patriarca ainda, matriarca que ainda não se batizou, fala conosco. Aí a gente vai fazer uma festa juntos aqui, amém? Juntos, nós batizando aí em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, amém? Então, vamos estar juntos. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, para bendizer, Senhor Deus, adorar ao Teu nome, Pai. Pai, mas sabemos, Senhor, que o Senhor, Pai, assim, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nos colocou, Pai, em um propósito, Senhor, cumprindo o propósito, Pai. Senhor, já entoamos louvores a Ti, Senhor. Pai, já nos derramamos, Pai. Senhor, agora, Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, para ouvir-te, Senhor. Pai, fala conosco, Senhor, aquilo que o Senhor tem, Senhor Deus, para fazer com cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos entregamos a Ti, Senhor Deus, no nome santo do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Então nós estamos nas ministrações, esse mês, estamos no mês da família, no culto de família, ministrando sobre as famílias, amém? Abra comigo, Êxodo 4, vamos entender algo poderoso essa noite. Êxodo 4, a partir do 18. Está escrito dessa forma: Moisés voltou a Jetro, o seu sogro, e ele disse: preciso voltar ao Egito para ver os meus parentes ainda vivam. Jetro lhe respondeu: vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou a sua mulher e os seus filhos montados em um jumento e partiu de volta ao Egito, levando em sua mão a vara de Deus. O Senhor disse mais a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todos os prodígios que eu capacitei a realizar. Eu, porém, vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Você pode repetir isso comigo? Eu, porém,
vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Quem é que endureceu o coração de Faraó? Não foi Satanás, amém? Diga ao Faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primogênito. Fala comigo, primogênito. E eu já disse a você que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir. Por isso, matarei o seu primogênito. Amém? Somente até aqui. Nós vamos entender algo poderoso sobre a família. Fala assim comigo: o homem está diante de Deus como um sacerdote, recebendo de Deus toda a direção e entregando como um profeta. Então o homem, ele tem esse papel, ser um sacerdote. E a mulher, ela tem todo o comissionamento ainda maior do que o homem. Ela está comissionada a edificar, potencializar tudo aquilo que está de propósito nas mãos do homem. E assim era no princípio. Mas existe algo aqui poderoso. Sabe, meu irmão, você que ainda não casou, você que ainda é um adolescente, você é um filho de um pai e de uma mãe. Sim ou não? Que revelação, hein? Mas você vai entender. Por quê? Quando nós vamos falar de família, a primeira coisa dos adolescentes é a cabeça voa. Um dia você vai ser pai, um dia você vai ser mãe. Então as nossas escolhas, ou aquilo que nos fez falta com os nossos pais, no viver dos nossos pais, nós, se não entendemos a palavra do Senhor, nós podemos replicar tudo aquilo que foi feito pelos nossos pais nas nossas vidas. Porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. Então o que o Senhor está fazendo? Ele está moldando, Ele está modelando. Fala comigo, modelando toda a estrutura da família. Fala comigo, a minha família não é instituição falida. A minha família nasceu no coração de Deus. A minha família é a resposta dessa geração. O lugar onde Satanás está batendo, o que ele está fazendo? Querendo destruir as crianças, com filosofias, com estudos, já colocando, implantando no coração delas, já numa fragilização tão grande, meu irmão, que as crianças, nós temos que tomar cuidado com elas. Sabe, os adolescentes, quando chegam a uma certa idade, eles estão tão sensíveis, que não dá para falar mais nada, qualquer coisa os deixa depressivos, qualquer coisa os deixa ansiosos, e aí nós como pais, colocamos o remédio em primeiro lugar. Se precisar usar, tem que usar. Deus fez todas as coisas, amém? Mas ao invés de colocá-los diante da palavra de Deus, diante de Jesus, o que é que nós estamos fazendo? O que é que vai acontecer na adolescência? O que é que vai acontecer quando se encontrar com a mulher se encontrar com o homem se encontrar com a mulher? Vamos casar, não deu certo, vamos descasar, vamos procurar a nossa felicidade, eu tenho que estar feliz, eu tenho que me amar em primeiro lugar, quanto que está tudo errado. A gente fica procurando algo que eu vou te garanto, você só vai achar em Cristo Jesus. Amor, ele foi feito para ser entregue, ele não foi feito para ser requerido. E aí é onde a gente vai entender que essa geração de crianças vai professar a palavra de Deus, amém? A geração, aí já tem uma aqui, glória a Deus. A geração de adolescentes, eles já são treinados para ser guerreiros, amém? Eu costumo dizer em sala de aula que eu procuro ali, formar guerreiros para o bom combate, amém? E aí, você pode ter certeza que as famílias, em nome de Jesus, vão estar totalmente fortalecidas. Mas nós precisamos entender algo.
E é na história de Moisés. Eu quero falar uma frase para você. Fala assim comigo: Deus me tirou do mundo. Posso ouvir um glória a Deus? Fala de novo: Deus me tirou do mundo. Você vai entender. Moisés, os seus primeiros 40 anos, que significa 40, transição, provação, transformação. Ele foi criado no Egito. Ele foi criado com o melhor dessa terra. A filosofia, meu irmão, não nasceu na Grécia, nasceu no Egito, amém? Estude e você vai ver. Tales de Mileto desceu ao Egito e assim ele montou a escola lá na Grécia, amém? Então o Egito era top. Fala comigo, o Egito era top. E era, meu irmão, porque você sabe muito bem, porque o mundo é top. No mundo tem a tecnologia mandando ver. No mundo tem filosofia aí, sabe? No mundo, meu irmão, tem a medicina, tem tudo que é de melhor. E foi no mundo. Por que o Senhor fez você andar no mundo? Para com que você passasse a primeira transição, para que você passasse todas as provações, e assim, para que você entendesse, se chegasse até Jesus, amém? Fala assim comigo agora: o Senhor me tirou do mundo. Diz para o irmão que está do teu lado: agora aguenta, porque os próximos 40 anos de Moisés foi no deserto, para que Deus tirasse o Egito de Moisés. Então, em nome de Jesus, o Senhor está tirando o mundo de você agora, de mim e de você agora, e é por isso que Ele entrega o deserto na sua vida. Percebeu que foi Deus que endureceu o coração de Moisés, de Faraó? Tudo a gente fala que é Satanás. Satanás sim, só que ele só pode se mover através da ordem de Deus Pai Todo-Poderoso. Então essa geração fraca já está caindo por terra, porque essa geração fraca já vai se submeter ao molde. Fala para o que está ao teu lado: se modela aí, irmão, porque a transição agora vai ser para tirar o mundo de você. Fala, irmão, que está ao teu lado: vai doer. Moisés era o príncipe do Egito. Imagina o tamanho do ego do cara aí, né? Eu sou o príncipe do Egito. Tem estudos que dizem que Moisés, ele participava, ele era general também do Egito. Imagina a patente alta. Mas quando Deus, assim, o manda ao deserto, fala para o irmão que está ao teu lado: o deserto. É no deserto que está toda a provisão do Senhor. Porque é no deserto que Ele vai te quebrar, te moldar e preparar tudo. Olhe para trás, veja se Ele não deu a varoa que está do seu lado. Olhe para trás, veja se Ele não deu o varão que está do seu lado. Olhe para trás, veja se Ele não deu os filhos que estão do seu lado. Se não houvesse o varão, não houvesse a varoa, não teria os filhos. Você, filho, olha, veja a história do seu pai e da sua mãe. Você tem um lindo testemunho. Se você era para ser bem cuidado e foi maltratado, você pode ter certeza que você entende perfeitamente o que é esse deserto, porque o Senhor está te mostrando nesse momento, amém? Glória a Deus. Então, fala comigo: Deus me tirou do mundo, e agora Ele vai tirar o mundo de mim. Ele vai mexer no teu ego, meu irmão. Será que você não entendeu ainda? Que para Ele mexer no teu ego, Ele vai usar de recursos para com que você venha a entender e se permitir ser moldado e quebrado. Ele vai mexer nas suas ambições. As suas ambições eram, a ambição de Moisés talvez seria chegar na mais alta patente. Quando o meu irmão Ramsés virar o faraó, ele vai me colocar na mais alta patente. Mas acontece algo. É lá no deserto que Moisés encontrou exatamente Joquebede, bem no lugar certinho. Família. Foi no deserto que ele encontrou o sogro dele. Só que eles eram sacerdotes de Midian.
Ou seja, aquilo que o Senhor te permitiu viver no mundo, assim Ele está exatamente fazendo você viver, para com que você venha a exalar daquilo que você aprendeu, mas também de quem você é. Fala comigo, da minha essência. Ou seja, Moisés virou pastor de ovelhas. Ele foi quebrado até o ponto de falar sim, Senhor, para o sogro, se transformar em pastor de ovelhas. E a partir de então, quando Moisés termina esses 40 anos, a transição que ele assim se submeteu, se permitiu. Fala para o teu lado, Deus chama Moisés. Com quantos anos Moisés foi comissionado? 80 anos. Está esperando o quê? O que é que você tem falado para o Senhor? Quando é que vai ser, Senhor? Quando nós perguntamos quando é que vai ser, sabe o que é? Sua ambição aguçando. É o mundo ainda gritando em você. E o Senhor não está permitindo, porque Ele está esperando que você e eu fiquemos prontos. Posso ouvir um glória a Deus? Para com que toda essa ambição seja exatamente chegar à estatura do varão perfeito, se permitir ser moldado para começar uma nova transição, para começar um novo de Deus na sua vida. Então não importa quando, se importa do que é que nós estamos nos enchendo. Então quando Moisés estava pronto, aí o Senhor vem e o chama. E aí é onde a gente chega a um ponto bem legal. Então, em Êxodo 4 mesmo, no começo do capítulo, Moisés, no capítulo 3, o Senhor chama Moisés na sarça ardente. Fala comigo, sarça ardente. E Deus pede para que ele tire as sandálias. Porque ele vai pisar no lugar santo. Fala para o teu lado, tira a sandália agora. Sabe o que representa a sandália? Representa os caminhos da qual você estava andando. Quando Moisés estava pronto, o Senhor o chamou na sarça. Fala comigo, a sarça. Fogo que queima, mas não consome. Fogo que queima e purifica, para não matar. Mas tire as sandálias, os pés da onde você andou, você não andará mais, em nome de Jesus. Porque o comissionamento do Senhor é para você, é para mim. Glória a Deus. E assim, quando a gente adentra ao 4, está escrito dessa forma. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não veio a seu encontro. Se eles quem? Pergunta assim, se eles quem? Deus levantou Moisés exatamente para ele ser um libertador. Amém? Então Deus te levantou dentro dessa geração, pediu para você olhar os caminhos que você andou para ser um libertador. Amém? E você vai libertar um povo, ou seja, através de você, da sua família, libertar um povo que está perdido. Agora vamos pensar em algo. Esse povo era o povo de Deus. Era o povo de dentro da igreja. Vamos chamar desse jeito. Moisés foi criado dentro do Egito. Em primeiro lugar, Deus está tirando exatamente a religiosidade dos nossos corações, porque Deus não está usando um de dentro do povo, porque não achou dentro do povo dele pessoas com o coração limpo. Sabe o que é isso? Pessoas que são exatamente ensináveis,
pessoas que entendem o quê? O comissionamento do Senhor, mas assim Ele conhece os corações e assim Ele chama uma pessoa com um coração ensinável, limpo, pronto para obedecer. Então, em primeiro lugar, fala comigo, primeiro ponto, ouvir a Deus, tirar as sandálias, adentrar, ouvir o comissionamento e obedecer. Olha só aqui o 2. Então Moisés estava com medo de seguir o comissionamento. Mas, olha o que Deus fala. Então o Senhor perguntou: o que é isso que está nas suas mãos? Uma vara, respondeu ele. Agora profeticamente, olha para suas mãos. O que é que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Sabe o que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Essa vara, é um cajado de autoridade, é um cajado de um comissionamento que assim o sogro de Jetro entregou sobre as mãos dele. Então, sobre o seu ofício, sobre o seu trabalho, em tudo aquilo que você está sendo moldado pelo Senhor, se é exatamente um deserto que você está passando, ou algo muito forte, esse cajado, ou isso está te trazendo a autoridade no lugar aonde você está. Amém? Uma vara, respondeu ele. O Senhor disse: jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou em uma. No que se transformou? E o que é a serpente? O pecado. Do lugar aonde você andou, da autoridade que estava nas suas mãos, o Senhor está mostrando exatamente o comissionamento da qual o pecado do mundo, dado da autoridade, dado de tudo aquilo que você viveu, exatamente isso, ele joga a vara, e essa vara se transforma numa serpente. Você vai entender. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor disse: estenda as mãos e pegue-a pela cauda. Sabe aonde que é o lugar mais perigoso de pegar uma serpente? É na cauda. Porque você pegando ela na cauda, ela simplesmente vira para o lado que ela quer. Ela se enrola e ela vai te picar. Mas exatamente nesse lugar e nesse ponto que o Senhor pede para Moisés pegar. Ou seja, feche seus olhos. Em nome de Jesus, recebam agora, tira todo o medo, Senhor, desse povo, Senhor, que o Senhor está comissionando, Senhor. Dessas famílias, Senhor, que o Senhor está comissionando, Senhor. E assim, dá, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, dentro dessa autoridade, Senhor Deus, toda a ousadia, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Está mostrando exatamente que no lugar da onde você está, permitiu ser moldado, é nesse lugar que você vai ter toda a autoridade para libertar vocês, nas famílias, e exatamente o lugar aonde o Senhor comissionou. Amém? Então o Senhor disse: isso é que é para eles acreditem que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, apareceu a você. Vai no 6 comigo. Esse é o primeiro ponto, ousadia, enxergar o pecado. Segundo ponto, para nós entendermos tudo. O 6, o Senhor ainda disse: põe a mão dentro da sua veste. Assim Moisés pôs as mãos dentro das vestes. Quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Põe a mão aqui no seu coração.
Sabe o que isso representa? Toda impureza, porque lepra representa pureza. No coração daquele que está comissionado pelo Senhor, no momento em que ele pede para tirar a mão do coração, o que Moisés enxergou? Lepra, impureza. Olha na sua mão, o que é que você tem visto? Como é que está teu coração? É muito fácil se colocar como o vítima da história. É muito fácil a gente olhar e falar, não, eu estou sofrendo, sim. Não é Deus que modela? Mas por que o Senhor está permitindo exatamente isso? Para que tudo aquilo que você foi ferido, machucado, se transforme exatamente para você se purificar em primeiro lugar, para poder purificar aquele que está do seu lado. Olha o 7. Ordenou Deus depois, agora ponha a mão de novo dentro das suas vestes, põe a mão de novo. Faça isso, irmão, como um ato profético. Moisés tornou a pôr a mão dentro das vestes, e quando a tirou, ela estava novamente restaurada a sua pele. Mãos limpas. Nesse comissionamento, o Senhor está mostrando exatamente todos os pontos que é importante nós assim termos e fazermos. Mas tem um terceiro ponto. Então o Senhor continuou: e se eles não acreditar em você, nem derem atenção no primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo? Se assim, ainda assim, não acreditavam nesses dois sinais, nem lhes derem ouvido, tire um pouco de água do Nilo. Fala comigo, tire um pouco de água do Nilo. Derrame em terra seca. Quando você derramar essa água, essa terra seca, nessa terra seca, ela se transformará em sangue. Ou seja, no lugar do Nilo, que era exatamente um lugar de pureza, um lugar da onde eles tiravam toda a fartura, todo os seus mantimentos, é nesse lugar que Moisés tirando, colocando na terra, fala comigo, colocando na terra, a água se transforma em sangue. Fala para o outro lado, você vai entender. Está pegando não, meu irmão? Aí você vai terminar de ler em casa, meu irmão. Moisés fala que tem fala dura, aí Deus fica irritado com Moisés e fala para ele que vai trazer Arão. E assim acontece esse grande comissionamento. Volta comigo lá no texto base. Êxodo 4:18. Fala assim comigo: Moisés foi comissionado. Aí agora você vai entender perfeitamente, porque Moisés, olha só no 18, Moisés voltou a Jetro, o seu sogro, e disse: preciso voltar ao Egito para ver os meus parentes que ainda vivem. Jetro respondeu: vá em paz. Mas vamos ver que interessante aqui no 24. Fala para o que está ao teu lado. Agora o pastor vai começar a pregar. Presta atenção em cada detalhe. Nós não estamos falando aqui sobre a história de Moisés, mas, em primeiro lugar, repita comigo, em primeiro lugar, Deus me permitiu viver no mundo. Deus me tirou do mundo. Fala comigo, Deus, em segundo lugar, está tirando o mundo de mim.
mostrando a minha impureza, mostrando a minha falta de ousadia, mostrando todo o meu medo. Agora fala comigo, só que agora, em nome de Jesus, eu volto diferente para casa. Moisés foi até o sogro dele. Moisés poderia ter olhado e falado, não tem nada a ver. Como muitas vezes nós olhamos, porque se a gente se colocar como vítima, a primeira palavra que você vai usar é, não tem nada a ver. Sabe o que vai acontecer? Você não vai ter ação. E eu vou dizer com todo o amor, com todo o carinho, porque eu sou duro comigo. O problema é seu, meu irmão. O problema seria de Moisés, se ele não tivesse ouvido. Sabe? Samuel disse que quando ele me vê dando risada assim, ele fala, Deus está falando ali. Com quem nós lutamos contra? Contra principados, potestades e dominadores do ar. Mas e quando Deus se levanta e luta contra você? Quando é que você sabe se você está lutando contra Deus? Ou se você está lutando contra potestades, principados, dominadores? Se você ficar, se eu ficar, numa autocomiseração, achando culpados em tudo quanto é lado, tudo quanto é lugar, você não vai saber se você está com uma luta contra Satanás ou contra Deus. Porque quando nós nos levantamos em ousadia, fala comigo, eu, essa noite, me levanto com ousadia, com autoridade, sobre os pecados, porque é isso que Deus está revelando, quando Ele joga a vara da autoridade, ela se transforma em pecado. E quando Moisés pega a vara na mão, ele pega ela sem medo, porque no comando que o Senhor dá, você vai pisar sim em serpentes, vai tomar veneno ou coisas assim, e nada vai ferir você. Segundo lugar, você vai ver a impureza, porque você colocou a mão no seu coração, assim como eu coloquei no meu coração. E quando o Senhor manda colocar de volta, assim Ele purifica o meu e o seu coração. E é por isso que Moisés agora estava diferente. Ele estava carregando a vara da autoridade. Fala comigo, eu estou carregando a vara da autoridade. Agora você vai entender todo o ponto. Vai no 24. Em uma hospedaria. Fala comigo, em uma hospedaria. Quem se hospeda num lugar é aquele que já entendeu, aquele que já está andando. E para um pouquinho, para um descanso. Mas é nesse lugar de descanso aonde vai acontecer algo. Ao longo do caminho, fala comigo, em uma hospedaria, ao longo do caminho. Você pode ler comigo aí bem forte? Bem forte, vai lá, 1, 2, 3. Quem foi o encontro de Moisés? Foi Satanás? Foi principados? Foi potestades? Foi exatamente o Senhor. Aí você fala, não Senhor, o Senhor me comissionou, o Senhor me colocou no lugar, eu achei que eu iria descansar, eu já estou andando, mas é nesse lugar, Senhor, eu vou morrer, Senhor. Se o Senhor não me tirar desse lugar, eu vou morrer, Senhor. Sabe o que Ele está revelando para mim e para você? Fala, meu, do teu lado, aí lascou, hein? Porque Ele está revelando santidade, irmão. Será que as suas mãos, as minhas mãos estão limpas? Foi o Senhor que veio exatamente ao encontro dele, mas quando o Senhor vem ao encontro para matar, Ele não vem para matar, Ele vem para revelar, para mostrar, para terminar de limpar, tanto o meu, o seu coração e os lugares aonde nós estávamos pisando. Se eu mentia, agora eu não minto mais. Se eu roubava, agora eu não roubo mais, porque eu estou ligado com o Senhor dos Senhores.
um patriarca que se levantou, falou, pegou, porque foi só ele sozinho? Não. Fala assim: eu, homem, com a minha mulher e os meus filhos. Será que Moisés foi um bom sacerdote? Será que Moisés foi um bom profeta? Quem é o sacerdote? Aquele que está intermediando. Homem, será que você está sendo um excelente sacerdote? Está diante de Deus, colocando, levando tudo aquilo que o Senhor está falando para você, para a sua mulher, para os seus filhos? Ou você, adolescente que está aqui, um dia será você, mas fica tranquilo. Fala para os adolescentes aí, fica tranquilo, que a tua hora vai chegar. E chega, hein, irmão? Escolha bem, siga bem, já em santidade. Já está pedindo sua varoa, irmão? A varoa está pedindo varão? Viu? O Senhor foi de encontro a Moisés, e ele foi para matar. Moisés estava ruim. Moisés estava deitado, comissionado, deitado, pronto para morrer. 25. Então Zípora, fala comigo, Zípora, pegou a pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho, e tocou nos pés de Moisés. Ele disse: você é para mim um marido de sangue. Pegou aí, irmão? Pegou aí ou não, irmão? Não pegou, né? Fala para o irmão que está ao teu lado: circuncisão. A circuncisão era no 8º dia. E o 8º dia representa um novo começo. E circuncisão significa cortar em volta e tirar para fora. É a operação de fimose, que Moisés não tinha feito em seus filhos. Mas ele foi um bom sacerdote. Pensa, Moisés estava morrendo, mas Zípora olhou e viu que talvez poderia ter sido ela, que não, como ela era uma sacerdotisa de Midian, ela não pertencia ao povo de Deus, ou seja, ela lembrou daquilo que Moisés tinha falado. Se Moisés, fala comigo, se Moisés, o sacerdote, não coloca diante de Deus a sua esposa, não coloca, não leva ela diante a Deus, Moisés iria morrer. E aí o libertador iria morrer. Fala para o Clebão: Clebão, se você, fala para ele, Deus está apontando, não for um sacerdote, não tiver diante de Deus, colocando a sua família, não me colocar como Azerquinedo. Azerquinedo. Sabe o que significa isso? A opositora, aquela que vem de encontro. Você vai morrer. Por quê? Porque se acontece aqui de Moisés não ter falado com ela, ou seja, é isso que nós homens precisamos entender diante do que foi falado aqui agora. Se nós não colocamos exatamente as nossas mulheres, as nossas esposas, as pessoas que estão ao nosso lado diante do Senhor, a comissão que Ele nos deu, porque elas vão ser as edificadoras, no momento certo, ou seja, a mulher vem e salva o homem. Posso ouvir um glória a Deus? Agora, quem é mais poderoso, o homem ou a mulher? Fala comigo, os dois. Porque os dois foram feitos pela mesma missão. Posso ouvir um glória a Deus? Se ela não salva Moisés, Moisés morre, não tem libertador. E assim ela também vai ficar, a Deus dará, vamos chamar desse jeito. Então, um está junto com o outro. Fala assim comigo: família. A minha família é importante para Deus.
Ou seja, Zípora lembrou de tudo, pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio de seu filho, tocou-a nos pés de Moisés e disse: você para mim é marido de sangue. Sabe o que ela está fazendo? Tocando nos pés, os pés eram impuros, exatamente, tocando, porque através desse sangue da circuncisão é onde vem a purificação e a salvação. Glória a Deus. E ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião o Senhor o deixou. Ou seja, são exatamente os dois, mas o Senhor está revelando um caminho, fala comigo, caminho de santidade, da qual eu preciso estar com a minha família dentro dessa missão. Amém? O Senhor disse a Arão: vá ao deserto encontrar-se com Moisés. E ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Ou seja, dentro desse comissionamento, dentro dessa libertação, vai haver exatamente pessoas que irão se achegar, estarão juntos conosco dentro dessa missão. A missão não é somente do homem, somente da mulher, a missão também é de todo o povo que o Senhor está para libertar. Então Moisés contou tudo a Arão, o que o Senhor lhe tinha mandado dizer, e todos os sinais milagrosos que o Senhor tinha ordenado realizar. Assim Moisés e Arão foram e reuniram, pulou aqui, 21. Assim Moisés e Arão foram reunir todas as autoridades de Israel, e Arão lhe contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor havia observado com atenção e visto a sua aflição, curvou-se em adoração. Meu irmão, o Senhor, em primeiro lugar, te levou exatamente, te levantou dentro dessa geração, para que você viesse a seja um libertador. Só que Moisés passou por todas as 10 pragas. Fala comigo, as 10 pragas. A morte do primogênito. Moisés assim pegou todo o povo, e o Senhor levou todo o povo no deserto, e levou o povo diante do Mar Vermelho. Então, quando a situação estava totalmente perdida, é nesse momento que Moisés pega o cajado que o Senhor deu nas suas mãos e toca as águas. E quando as águas tocam, o mar se abre. Ali estava toda a família, todas as famílias. E exatamente essas águas do Mar Vermelho representam o batismo, o julgamento do Senhor. As águas abriram, Moisés passou com todo o povo. Fala comigo, Moisés passou com todo o povo. Fala comigo, eu vou dentro desse comissionamento, junto com a minha família. Fala mais forte, irmão, junto com a minha família. Fala mais forte, irmão, não quero trabalhar com emocionalismo, eu quero trabalhar com convicção, junto com a minha família.
Depois das 10 pragas, depois de achar que eu iria morrer, vou passar pelas águas e sair por elas, num novo nascimento, amém? Batizado pelo Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, para uma nova vida. E vai dizer a palavra que o mar se fechou e assim julgou o povo. Vai comigo em Lucas 22. Olha o que Jesus fala aqui na ceia. Lucas 22, 19. Jesus vem, Jesus passa exatamente pelo deserto. Jesus cheio do Espírito Santo de Deus. Fala comigo assim: Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus. Você está cheio do Espírito Santo de Deus, irmão? Você está cheio do Espírito Santo de Deus, irmão? Sabe o que Deus vai fazer com o homem cheio do Espírito Santo de Deus? Vai arrancar o mundo de você. Jesus cheio do Espírito Santo de Deus não foi para os maiores lugares, ele foi para o deserto. E ele venceu no deserto, amém, irmão? Com toda a autoridade. E aí depois que ele saiu do deserto, ele curou, salvou, libertou todo um povo, amém? Jesus, ele pegou todos os remédios que tinha na época. Fala comigo: o reino de Deus, a cura é por crer em Cristo Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, com toda a autoridade que Deus me deu no viver, amém? E assim, professando exatamente Cristo Jesus, amém? Se permita ser moldado. Olha o que ele fala aqui no 19, depois que ele fez exatamente todas as coisas aos comissionados. Pegando ele o pão, deu graças e partiu e deu aos seus, dizendo: isso é o meu, que será em favor de vocês. Façam isso em meu. Amém? Jesus, quando morre na cruz, o sangue, que era o sangue exatamente da circuncisão, é tocado exatamente na cruz, terra. E ali, nesse ponto, dessa forma e dessa maneira, exatamente, eu não preciso mais me circuncidar, eu não preciso mais fazer coisas com a força das minhas mãos, eu só preciso crer em Cristo Jesus, crer naquele que me comissionou, com toda a autoridade que Ele entregou sobre as minhas mãos, e a partir desse sangue que verteu do lado dele, sou coberto, remido para uma nova vida em Cristo Jesus, amém? Jesus ressuscitou no 8º dia, amém, irmão? Num novo recomeço, significa circuncisão, que é o que Paulo vem falar. Assim como Moisés falou, nós não temos que marcar a nossa carne, nós temos que ser circuncidados em nosso coração, amém? Nada do que você venha fazer, possa fazer, vai exatamente te dar ou trazer autoridade, mas em Cristo Jesus, dentro dessa nova vida que Ele entrega, exatamente se alimentando do pão dele, o corpo dele que foi dilacerado em favor de mim e de você, pelos nossos, a vara da autoridade, a serpente. E é por isso que, em nome de Jesus, não temas,
Não temas, homem, não temas, mulher, não temas. Coloque a sua família diante do Senhor, com toda a autoridade do moldar que Ele tem feito, porque o Senhor tem um novo começo para essa geração, em nome de Jesus. Só que você precisa crer, irmão. Amém? Da mesma forma, depois de ter comido o pão, Ele pegou e disse: esse é a nova. Fala de novo, esse cálice é a nova. O que significa circuncisão? O que significa circuncisão? Você prestou atenção? Cortar em volta. Exatamente, tirar para fora. Isso chama-se uma aliança de sangue, da qual, quando o Senhor vem e fala, esse é a aliança no meu sangue, significa que o forte, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que nos comissiona, aquele que nos molda, aquele que nos dá nova vida, Ele é aliançado comigo e com você. E a aliança de sangue representa toda a guerra que você estiver travado. Aquele que está aliançado contigo vai em todas as batalhas. Então, quem está aliançado com Cristo Jesus? Eu e você, amém? Então essa circuncisão, essa aliança significa que vai haver guerra sim, mas todas ganhas pelo Rei dos reis, o Senhor do Senhor, Cristo Jesus. Amém? Pode subir o louvor. Abra comigo Colossenses. Deus através de Moisés iria libertar um povo escravizado. Só que Deus comissiona um homem, ou comissiona um indivíduo. Quando Jesus morre naquela cruz e Ele ressuscita no terceiro dia, o terceiro dia é exatamente a representação, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, Ele coloca exatamente, Ele mostra exatamente que através de Pai, Filho e Espírito Santo, de um sangue derramado numa nova vida, numa nova aliança, que a velha aliança termina na mesa da ceia e ela começa exatamente na cruz do Calvário. Então Ele institui exatamente um povo que era escravizado e que Ele trouxe para dentro da igreja. Fala comigo de novo. O Senhor me tirou do mundo. Fala comigo agora. O Senhor tirou o mundo do meu coração. O Senhor me levantou para libertar, em primeiro lugar, a minha família, as pessoas que estão ao meu redor, para que todos juntos libertemos a nossa cidade. A luta está grande, irmão, é porque você não se conhece, assim como Moisés não se conhecia, mas Deus te escolheu dentro dessa geração, e é por isso que Satanás vem e se levanta, mas é por isso que Deus também vem e confronta, irmão. Deus está levantando um exército dentro dessa geração, mas toda uma igreja também entende isso. Paulo em Colossenses também ministrou a igrejas, como todos os pastores de dentro dessa geração têm ministrado.
Nós estávamos em 24 horas de louvor e adoração, foi a coisa mais linda do mundo. 4 horas da manhã, eu postei até a oração que Deus nos deu lá, que o irmão Marcos colocou na Concepaz. Mas irmão, fala comigo, eu preciso entender. Você precisa entender, irmão. O problema não são as lutas, o problema é você saber com quem você está lutando. Olha o que Paulo escreveu aqui. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e engano, que se fundamenta nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo Jesus. Pois toda a plenitude, fala comigo, toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, e vocês estão plenos nele, que é a cabeça, e todo o poder e a autoridade, amém? Você está aliançado com Cristo Jesus, irmão. Por ele vocês também foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou de dentre os mortos, amém? Fala comigo, quando o Senhor me tirou do mundo, ele me tirou de dentro dos mortos, de dentro de uma escravidão. Quando o Senhor tirou o mundo de mim, ele me fez filho. Então aqueles que renascerem em Cristo Jesus, fiquem de pé, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Fala comigo, a minha família é de Cristo Jesus. Pega o deserto da qual você está sendo moldado, coloca diante do Senhor tudo aquilo que você está vendo que não tem jeito, irmão. Esse momento não é um momento para ficar disperso. Você entendeu que você é comissionado, você entendeu que você é purificado por Jesus, você entendeu que você tem a autoridade de Cristo Jesus. Meu irmão, como em todas essas ministrações, vou pedir para a intercessão se posicionar aqui em frente de novo. Por favor, toda a intercessão. E você vai vir aqui entregar diante de Deus, ao Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que você está vendo que não tem jeito na sua família, tudo aquilo que não tem jeito, que não dá. Assim como no Mar Vermelho, os discípulos, ou o povo olhou e falou assim: não, agora aqui a gente vai morrer na espada. Então, você dê um passo à frente, e nós vamos aqui orarmos juntos. Entregue a sua família, entregue tudo nas mãos do Senhor, as lutas que você está passando, tudo aquilo que você está vivendo, o Senhor está te moldando. E essa noite o Senhor está te chamando, essa noite, assim como Moisés. Então você, que o Senhor tocou em teu coração, pode vir à frente, nós vamos orar por você, amém? Glória a Deus, glória a Deus.